Tem uma palavra de Deus para nós nesta noite, o arrebatamento da igreja. Tá? Então o nosso texto base está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 13. E depois você fala de onde você está nos assistindo, deixe uma pergunta e a gente vai respondendo, não talvez durante a live, mas eu respondo todos vocês durante a live as perguntas sobre o arrebatamento da igreja, ok? Glória a Deus. Então o texto base para nós nos basear é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. E hoje tem assuntos importantíssimos que eu não falei no passado. Cada sábado vou falar assuntos variados sobre a volta de Jesus, porque nós devemos amar a volta de Jesus. Tá? Então está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram na fé, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos, mediante Jesus, Deus trará em sua companhia os que dormem, aqueles que morreram. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolo. Tem muita gente que prega o arrebatamento da igreja como se fosse um terrorista do altar. Tem muitos pastores, muitas pessoas pregam o arrebatamento da igreja como se fosse algo mais assim de um escape. Tipo assim, Jesus volta logo porque eu não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais esta situação. Então volta logo, Senhor Jesus, por favor, eu não quero viver mais nessa terra, eu não quero viver mais em sociedade, eu não quero viver mais no Brasil, eu não quero viver porque o mundo está... Então, e tem muitas pessoas que pregam a volta de Jesus neste viés. E não é nesse viés que eu quero pregar. Porque Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para pregarmos o evangelho, pregarmos com amor, nós devemos pregar o arrebatamento da igreja como um conforto, como um consolo, como algo que realmente vai ser muito melhor do que essa terra. Isso é realmente, isso é real. O arrebatamento da igreja, queridos, é algo que é o nosso sonho, estar com o Senhor. Então Paulo, ele diz: console os cristãos, conforte os cristãos. Para mim, pregar o evangelho, pregar o arrebatamento da igreja, para mim faz parte de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo e não numa palavra de desespero. É claro que quem está sofrendo perseguição, por exemplo, nos países da janela 10 por 40,
sofrendo pelo Estado Islâmico, pelos países comunistas. Hoje, muitas pessoas estão sofrendo. É claro que diante de uma fogueira, diante de uma cova de leões, diante de uma tortura, diante de pastores que trabalham, pastores que são presos na Coreia do Norte, que trabalham 20 horas, 18 horas, pastores que, aqueles que estão sofrendo, por exemplo, uma pessoa que está em fase terminal, uma pessoa que está sofrendo uma doença terrível, ou está numa tribulação terrível, eu entendo que tem hora que a gente pede o céu. Tem hora que a gente pede o céu. Me tira agora, Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento. Mas tem uma coisa. O que Jesus realmente está dizendo é que a mensagem do arrebatamento da igreja, a mensagem da volta de Jesus, ela tem que ser pregada, entendida e ministrada e recebida como uma mensagem de conforto, de consolo. Porque se Jesus quisesse que você fosse para o céu agora, você nasceria e já morria uma hora depois. Ou na concepção, 1 minuto depois que foi gerado o zigoto, que foi concebido no útero, 1 minuto depois aquele zigoto já tem o seu espírito, já tem sua alma, só não tem o tempo de nutrição de vida, mas já é uma alma, já é um ser vivo, já tem uma digital, já tem um DNA, já tem uma alma eterna. Então, se fosse assim, Jesus nos mataria um minuto depois da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Ou 1 minuto depois de você nascer, de eu nascer, deixa eu levar porque o céu é melhor. Não é isso. A palavra de Deus, queridos, ela fala para nós sobre o reino de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, reino de Deus. Qual é a vontade de Deus que muitos cristãos não entendem? Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o reino de Deus? João Batista pregando. O reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus que está lá em cima, agora está no meio de nós. O reino de Deus não é um lugar, é uma pessoa chamada Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito Santo em nós, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento. E o livro de Mateus vai dizer, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é eu querer ir para o céu. É assim, eu quero ir para o céu, mas o céu está querendo descer. Eu quero ir para o céu. Sandro, quero ir para o céu. Mas o reino de Deus quer descer. Eu não posso me dizer. O reino de Deus é o Espírito Santo atuando em mim para que eu seja uma pessoa segundo a imagem e semelhança de Cristo nesta terra e viva nesta terra, porque a terra é boa, tudo que Deus fez é bom. O livro de Lucas, no capítulo 17, fala sobre o reino de Deus. Estou lendo esses versículos para confirmar a minha tese
Porque o arrebatamento da igreja é uma mensagem de conforto e de esperança, não de desespero. Lucas 17, 20, diz assim a palavra de papai. Interrogado pelos fariseus, quando virá o reino, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito de Deus. O próprio Deus está dentro de você. É o Immanuel. E o Espírito Santo, ele quer trazer tudo do coração do Pai. Tudo do coração de Jesus. Para que antes de Jesus voltar, antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus arrebatar a igreja, ele só vai arrebatar quem tem o Espírito Santo, que é o penhor, que é o selo para a subida. Antes do arrebatamento da igreja, eu preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo. Como assim? Cheia do Espírito Santo. Uma pessoa melhor. Uma pessoa que traz o reino de Deus nesta terra, antes que venha o Cristo nos arrebatar. Nós temos que trazer a mensagem e sermos uma pessoa melhor, um ser humano melhor no mundo das artes, um ser humano melhor no mundo da cultura, um ser humano melhor no mundo da ciência, dos esportes, da política. Não está precisando de homens de Deus? Homens de Deus cheios do Espírito Santo na sociedade, na família, no entretenimento. Não está precisando do entretenimento de homens de Deus? No campo do cinema, no campo dos teatros, no campo das... Já pensou as novelas cristãs? No empreendedorismo, no empreendimento, no mundo empresarial, homens de Deus no governo? Por isso que antes de Jesus voltar, eu preciso manifestar a glória de Deus nesta terra. Ser um pai melhor, ser um cidadão melhor, ser um cunhado melhor, um vizinho melhor, um motorista melhor, um pastor melhor, cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho para as pessoas que estão aí fora. E pregar dentro deste Evangelho, pregar o arrebatamento da igreja. A mensagem de Deus para nós ocorreu em várias etapas. Por exemplo, Deus sempre procurando ter relacionamento com o homem. O que Deus, na sua origem no Éden, era ter relacionamento com o homem. Então, na época do Éden, Deus fez a dispensação. Eu vou falar das 7 dispensações, ou 7 etapas, que Deus foi ajustando o seu GPS em amor ao homem. Então, na inocência, o homem se perdeu em Adão. O tempo da inocência de Adão e Eva, essa época era chamada época da inocência. O homem tinha comunhão com Deus. O homem perdeu a inocência. Então, aquela fase, a primeira dispensação da inocência, Deus ajustou o seu GPS de amor e preparou uma segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. E os homens foram vivendo suas vidas e tal, de repente se quebrou o laço novamente. Deus ajustou o seu GPS de amor para resgatar o homem. Então, uma terceira fase, uma terceira etapa, uma terceira dispensação é chamada dispensação do governo humano, onde tinha sociedades em governos,
E Deus se manifestando nessa época. Essa época também se expirou, não deu certo. O homem não quis ajustar o seu relacionamento com Deus. Então Deus, na sua sabedoria, ele ativou a quarta dispensação, a quarta etapa, que é a dispensação das promessas, ou dispensação patriarcal, onde ele começou a falar com homens, com líderes de família, onde ele chamou Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, e ele começou a mostrar e chamar estes homens, e ele começou a buscar estes homens. Na verdade, Davi foi depois, perdão, Davi não, tira Davi fora. Uma época dos governos. O homem se perdeu. Veja, e Deus precisou de novo, com amor, ajustar, salvar essa humanidade. Irmão, nós somos ruins, viu? Nossa natureza é caída demais. Aí Deus preparou quem? A quinta dispensação, a quinta fase, a quinta etapa. Veja como a Bíblia mostra Deus correndo atrás de nós no mesmo jardim desse mundo. Então, Deus começou a quinta etapa, queridos, que foi a quinta etapa, ou a quinta dispensação, ou a quinta fase, chamado lei. Deus ajustou o seu GPS de novo ali, ó, em procura do homem em amor. Levantou Moisés, levantou Arão, levantou Josué, levantou Caleb, levantou um corpo sacerdotal, levantou uma nação e foi uma nação de adoradores. O que aconteceu? Centenas e centenas de anos depois, de novo se quebrou o laço. Aí eu creio que Deus olha para o filho dele e fala: meu filho, já mandei profeta, já mandei anjo, já mandei terremoto, já mandei fogo no Sinai, eu já fiz o mar se abrir, e filho. Aí o filho fala: entendi, pai. Eu irei, pai. Eis-me aqui, papai. Envia-me a mim. Foi quando ele se despiu de toda a sua glória. O Espírito Santo plantou Jesus no útero de Maria. A sexta dispensação, ou a sexta etapa, ou a sexta fase, estou sendo repetitivo porque eu quero ser bem didático. Eu quero que uma criança de 10 anos me entenda. Dentro da dispensação da graça, que Deus preparou um tópico fenomenal chamado arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja faz parte de um pacote de amor de Jesus Cristo para nos levar para a glória. Então, nós estamos vivendo, já vai fazer 2000 anos. Deus está há 2000 anos que vai acontecer o arrebatamento da igreja dentro da dispensação da graça. E depois da dispensação da graça, Apocalipse fala da dispensação do reino milenal, que depois que Jesus arrebatar a igreja, esse mundo terá 7 anos somente, e nesses 7 anos vai vir o reino milenal de Cristo. Mas nós vamos ser arrebatados antes. A igreja será arrebatada antes. O arrebatamento da igreja, quando será? O arrebatamento da igreja. Todas as linhas evangélicas concordam sobre o arrebatamento da igreja. Todas as linhas evangélicas concordam sobre o evento chamado arrebatamento da igreja, ou a volta de Jesus. Todas as linhas evangélicas, de todas as tribos evangélicas, que existem muitas, concordam sobre o arrebatamento da igreja, certo? Ponto.
O que nós não nos concordamos entre nós muitas vezes é quando será, não quando o dia, mas quando do evento. Por exemplo, eu vou dizer a minha posição, que eu creio, e a maioria dos cristãos, inclusive Billy Graham, Jim Swaggart, de grandes outros homens de peso nesse mundo, acreditam nessa palavra que eu vou dar agora. Muitos, a grande maioria, acreditam que o arrebatamento da igreja, a tirada, o rapto, para a glória que Jesus fará, será antes da grande tribulação. Então eu creio nesta palavra, nesta escola, que eu seremos, se eu não partir para a eternidade antes, Deus sabe amanhã. Eu não quero ir, quero viver 90 anos com saúde nessa terra, pregando o evangelho. Mas se Jesus me arrebatar ainda em vida, se eu não for antes, eu creio que nós não passaremos pela tribulação. Eu creio, e grande maioria crê, que a igreja não passará pela grande tribulação. Mateus 25, 13. Desculpa. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O dia e nem a hora. Quando que Jesus vai voltar? Que dia? B. Outro texto diz que nem o filho, só o pai. Que hora que Jesus vai voltar? Meio-dia, meia-noite? A Bíblia diz que ele vem como ladrão à meia-noite. Como ladrão que rouba uma casa no horário que ninguém espera. Isso é só uma... Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas não é por isso que nós não sabemos as épocas, os tempos. A Bíblia não fala do dia e da hora, mas a Bíblia mostra um quadro se montando, um fundo se montando, onde muitas coisas já estão preparadas para o anticristo dominar essa terra. Mas o anticristo ele vai dominar essa terra, como o versículo que eu li semana passada, depois que a igreja for arrebatada. Porque o Espírito Santo impede Satanás fazer nessa terra o que ele quer fazer. O Espírito Santo está dentro do povo de Deus. Quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai levar a igreja, a noiva, até Jesus. E o Espírito Santo não volta para o céu, o Espírito Santo ele volta para Israel. Porque em Israel vai começar a contar a 70ª semana de Daniel. Queridos, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1, o apóstolo Paulo, ele pregava muito sobre a volta de Jesus. Agora eu vou falar por que muitos não pregam sobre a volta de Jesus. Entendeu? Eu vou para um lado e vou para o outro. Por que hoje não se prega muito sobre a volta de Jesus? Eu vou conversar com você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim: Irmãos, no que diz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí ele dá uma lista que eu não vou entrar nisso. Fala para a gente não se demover da nossa maneira de pensar com facilidade, não se perturbar, quer por palavra, quer por epístola. Tá? Supondo que o dia do Senhor está demorando, Paulo ele fala para que nós, a respeito da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Tá? Então Paulo pregava muito sobre a volta de Jesus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar sobre cura, porque Jesus cura. Sobre libertação, porque Jesus liberta. Sobre cura emocional. Nós devemos pregar sobre família. A Bíblia ensina como criar filhos, como honrar a esposa, o marido.
A Bíblia ensina sobre justiça social, assistir às viúvas, às crianças. A Bíblia ensina sobre política, governar segundo o coração de Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Está falando de o político ter um coração ligado com Deus. A Bíblia ensina sobre como nós devemos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. A Bíblia fala sobre a nossa alimentação. Tem muito texto em provérbio. A Bíblia nos ensina sobre dinheiro. Você sabia que os ricos, os milionários, estudam muito provérbios? Apesar de muitos até não acreditar que provérbios seja uma palavra, vamos dizer, de Deus, mas Salomão tem uma fortuna de 4,3 trilhões em peso de ouro, em dólares, no dinheiro de hoje. Então a Bíblia ensina sobre tudo. A Bíblia ensina sobre sexo, a Bíblia ensina sobre aconselhamento, a Bíblia ensina sobre buscar a Deus, esperar, controle emocional. A Bíblia ensina tudo. A Bíblia é uma pessoa, Jesus, o Verbo se fez carne. Mas nós devemos, pregadores, de também pregar sobre a volta de Jesus. Por que muitos não pregam mais a volta de Jesus? Porque muitos, sendo repetitivo, estão focados no aqui e no agora e na doutrina da prosperidade. Eu não creio na teologia, aliás, da prosperidade. Mas tem que se pregar a volta de Jesus. Pregar tudo isso? Tem, mas temos que pregar a volta de Jesus e deixar de pregar um evangelho só para o aqui, só para o agora. É claro que tem mensagem, que a mensagem vai falar de família, vai falar de libertação, vai falar de cura divina. É claro, vem a mensagem, aquele e-mail de Deus, aquela mensagem para um foco específico naquela noite. Mas um pregador passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não falar da volta de Jesus, tem coisa... Qual o segundo ponto? Por que os pregadores não pregam mais a volta de Jesus? Segundo ponto. Não pregam mais a volta de Jesus porque está vindo uma onda de um evangelhozinho coaching. Um evangelhozinho oba-oba. Um evangelhozinho do autoajuda. Um evangelho que mostra o egocentrismo, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. É aquele evangelho que o pregador fala só que você tem para receber de Deus. É um evangelho que fala que Deus tem o melhor para você. Deus tem, mas aguenta aí, ó. Que Deus tem o melhor para você, que você vai se dar bem na vida, que Deus está abrindo uma grande porta para você agora, que você não vai chorar, nem luto você vai passar, nem o evangelho da mentira, porque o evangelho de Jesus não é isso. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, eis que estou convosco. Ele passa conosco esta luta, da vida, ele nos ajuda. Mas esse evangelho é um evangelinho que traz um autoestima, é um evangelho que raspa a alma, é um evangelho da alma, é o evangelho, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é a espada do Espírito, que ela divide juntas e medulas, alma e espírito, juntas e discerne as intenções do coração. A pregação do evangelho, ela não bate só na alma, ela vai no seu espírito, porque é o seu espírito que faz ligação com o Espírito de Deus. A nossa fé não atua na nossa alma, a nossa fé não atua na nossa alma, a nossa fé atua no nosso espírito. Deus fala com o nosso espírito, e o nosso espírito irradia para a alma, que é a sede das emoções, os sentimentos, desejos e vontade, e aí reflete para o corpo. Por que então que não se prega mais o evangelho? Muitos estão focados no aqui e agora, muitos estão numa mensagem coach, uma mensagem antropocêntrica, o homem no centro. E não é o homem no centro. O centro é Jesus. O evangelho, ele tem que ser bibliocêntrico. Eu vou citar uma frase aqui
de Jeremias Pereira, um pastor lá de Minas Gerais, apesar dele ser nortista, ele de BH, gosto muito dele, o pastor Jeremias Pereira, um barbão branca. Ele fala que o evangelho tem que ser bibliocêntrico, cristocêntrico, espiritocêntrico, missiocêntrico e parousiacêntrico. Ou seja, o evangelho tem que ser bibliocêntrico, a Bíblia tem que ser o centro. Tem que ser cristocêntrico, Cristo tem que ser o centro. Tem que ser espiritocêntrico, tem que falar do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade que está nesta terra fazendo a obra. O evangelho tem que ser missiocêntrico, ou seja, missão. Eu tenho uma missão para dentro da minha igreja. Eu tenho uma missão para fora da igreja, para a sociedade, para o outro. O evangelho que não toca no outro não é um evangelho. Tem que ter missão. Tem que ter o vinde a mim e tem que ter o ide. Tem muitos que vão para Jesus, ficam no vinde a mim, fica na igreja, fica engordando e não transborda em dons e talentos, em dons naturais e dons espirituais para o próximo. Está faltando missiocentro, está faltando missão na vida de muito cristão. E tem que ser parousiacêntrico. O que é parousiacêntrico? É falar da volta do meu Senhor. Daniel, do capítulo 9, fala sobre o arrebatamento da igreja. 9, 26. Diz assim. 9, 26. Depois de 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação e são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Queridos, a volta de Jesus, o profeta Daniel, ele viveu praticamente 800 anos antes de Cristo. Um homem de Deus, aquele da cova dos leões, ele atravessou por 3 nações, por 3 grandes nações. Então ele está dizendo que depois de 62 semanas, cada semana são 7 dias, no profético, 7 anos. 7 anos vezes 62 dá 434 anos. Olha como a Bíblia, gente, oh glória, detalhe de Deus. Eu sei que essa profecia de Daniel passou-se 434 anos. Jesus nasceu. Aí depois das 62 semanas, depois de 434 anos proféticos, Jesus nasceu. E aqui está escrito, e será morto o ungido, ou seja, Jesus foi morto na cruz. Nessa que ele foi morto na cruz, a profecia continua. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, no ano 70 depois de Cristo, se levantou o general Tito. Isso. Destruiu o templo. Nessa que destruiu o templo, o povo de Israel se espalhou, chamado a diáspora. O povo de Israel ficou quase 1900 anos sem governo, não estou entrando em história agora, sem rei, sem exército, sem culto, e o povo se espalhou em colônias pelo mundo.
Por isso que você vê colônia em Santos, colônia em vários lugares do mundo, no Brasil, principalmente no Nordeste, tem muito judeu espalhado, porque eles se espalharam pelo mundo. E com isso a sabedoria deles, sabedoria financeira, sabedoria... Você sabia que os maiores nobres são dos judeus, né? Um dia a gente entra nesse assunto. E se espalhou os judeus pelo mundo. Só que aqui está dizendo... o que está dizendo aqui? Então ele fará uma aliança, está dizendo que um homem, o anticristo, que é a besta que subiu do mar, que um dia nós vamos falar só sobre ele fará uma aliança com muitos por uma semana, que é os 7 anos depois da volta de Jesus, está vendo? Uma semana. Na metade da aliança, a metade o pacto. O anticristo vai quebrar o pacto. Então, vai cessar o sacrifício em Israel. Vou explicar já. As abominações virá o assolador até a destruição, até que se derrame sobre ele essas coisas. Então, o que acontece? A Bíblia está dizendo que Israel vai construir o templo. Israel hoje não tem templo. O terceiro templo de Salomão, aquele de São Paulo, você sabe que não não tem nada a ver. Estudiosos falam que o templo de Israel está escondido em containers. Só que o lugar que vai ter que ser construído o templo de Israel é na montanha do Moriá, Laxadom da Rocha, que é um local hoje árabe. Então, o anticristo, que vai ser um líder político, ele vai fazer uma aliança com os árabes, com as nações, vai negócio de questão geográfica, de terras, concessão de terras para os árabes, não sei o que e tal. E eu sei que vai ter um acordo. E esse acordo, um acordo de paz. Esse acordo de paz, 3 anos e meio após a igreja ser levada, esse acordo de paz vai ser quebrado pelo anticristo. Então Israel vai ver que situação nós se metemos. E aí o anticristo vai começar a perseguir ferozmente Israel. Que fala daquela mulher que tem 12 coroas na cabeça, que foge para o deserto, lá em Apocalipse, que a gente vai falar um outro tempo. Então, queridos, veja bem, para isso acontecer, Israel, isso não é difícil de acontecer, sabe por quê? Porque no período interbíblico, no período onde não tinha profetas, 400 anos antes de Jesus nascer, se levantou um rei chamado Antíoco Epifânio. Esse homem matou 40 mil judeus, sacrificou uma porca no altar do Santo dos Santos de Israel. Esse Antíoco fazia parte dos generais de Alexandre o Grande. Então é muito fácil haver uma matança mundial, como vai ter na época da tribulação. Por isto que nós entendemos que as nações estão entrando, aspas, em certo acordo. E nós estamos caminhando assim para uma época. Não dá para saber o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas dá para você ver o cenário político. Uns falam de Emmanuel Macron, outros falam de outros eminentes homens. Eu não falo que não é, que é, eu não... Né? Pode ser que o anticristo ainda seja um menino, pode ser que o anticristo, porque ele vai ser um poliglota, ele não vai ter afeição pelas mulheres. Muitos acham que ele vem de uma linha árabe, onde não trata assim com muita dignidade as mulheres no mundo árabe. E ele vai conseguir unir as nações com lábios de mel, e depois ele vai quebrar o pacto.
ele vai ser a personificação de Satanás, a trindade maligna. Satanás é o antideus, esse líder político é o anticristo e o falso profeta é o antiespírito. É a trindade satânica, a antitrindade. Então, queridos, mas eu termino com a oração que está lá em Daniel. Já estou terminando. Eu termino com a oração que está lá em Daniel, não, em Apocalipse, que diz assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto Jesus não vem, a gente se enche do Espírito Santo. Enquanto Jesus não vem, a gente busca a presença dele. Procura ser uma pessoa melhor nessa terra. Como já disse nessa live. Pregando o Evangelho, respeitando, amando os próximos, amando as pessoas. E vivendo a nossa vida 100% que podemos viver nessa terra. Porém, com o coração na eternidade. E sabendo que um dia, uma trombeta vai soar. E esse acontecimento vai nos levar daqui para a presença dele. Para sempre. E estaremos para sempre com o Senhor.